Olá, estamos aqui hoje com mulheres superpoderosas para discutir as peculiaridades da doença cardiovascular na mulher. E eu vou começar com a doutora Andréia Brandão, atual presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro e professora associada de cardiologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Vou perguntar para a doutora Andréia, que é a nossa especialista em hipertensão, como é que nós temos que abordar a hipertensão da mulher jovem, que pode engravidar, que tem o risco de engravidar, doutora Andréia? Olá a todos, obrigada pelo convite, Gláucia, é uma satisfação estar aqui podendo discutir esse assunto. E esse é realmente um tema muito relevante nos dias atuais, porque cada vez mais precocemente temos identificado a hipertensão arterial. Na mulher jovem, isso ganha uma peculiaridade importante, que é a questão, inicialmente, do uso do anticoncepcional oral, que é, obviamente, uma prática extremamente comum e que pode se acompanhar, em 5% dos casos, com elevação da pressão arterial. Olhando pelo outro lado, as mulheres jovens na faixa de 20 a 35 anos, a primeira causa de elevação da pressão arterial é o uso de anticoncepcional, porque exatamente é uma prática comum e pode acarretar esta consequência. De modo que todas as mulheres que fazem o uso dessa medicação devem manter uma vigilância sobre a sua pressão arterial. E caso a pressão venha a aumentar, ela deve retornar à sua ginecologista, ao seu ginecologista, e reavaliar a sua estratégia de anticoncepção. Então, esse é um aspecto importante. O outro lado é que hoje cada vez as mulheres têm engravidado um pouco mais tarde. Então, a idade da gravidez se modificou um pouco em relação a algumas décadas atrás. Então, hoje é mais frequente a mulher que é hipertensa e que engravida, em vigência de um tratamento já instalado da hipertensão arterial. Então, esse é um outro ponto que tem gerado bastante, bastante demanda na prática clínica, porque mulheres de 35, 40 anos hoje frequentemente têm a sua primeira gravidez, enfim, é preciso abordar. Então, esses dois lados são interessantes no aspecto da abordagem da mulher jovem e a hipertensão arterial, porque será necessário durante a gravidez que haja um acompanhamento, haja uma modificação da sua medicação para que não sejam utilizadas medicações inadequadas para a gestação e de forma que ela possa levar a sua gestação tranquilamente com o seu parto a termo, com tudo correto. Então é importante destacar que na mulher com potencial de engravidar, não se recomenda o uso de bloqueadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esse é um aspecto importante. Às vezes as pessoas dizem, não, nós podemos prescrever que aí quando a mulher engravida, nós retiramos a medicação. Só que muitas vezes, o momento que ela vai reconhecer a gravidez, já se passaram algumas semanas em uso do fármaco que não deve ser feito. Então, na minha prática clínica e as recomendações das diretrizes é de não usar esse tipo de fármaco na mulher com potencial de engravidar. E alguma particularidade especificamente na menopausa, no climatério? Sim, aí é o outro lado do ciclo da vida, né? Então, a partir da menopausa, dobra o risco da mulher se tornar hipertensa. Até 50 anos de idade, os homens têm uma prevalência maior de hipertensão do que as mulheres. A partir de, principalmente, 55, 60 anos, as mulheres passam a ter uma prevalência elevada de hipertensão e é fato que nessa situação da menopausa, o estrogênio cai, há um predomínio maior de androgênios, testosterona. Então, o que você tem é disfunção endotelial, estresse oxidativo, ganho de peso e, com isso, ativação simpática, ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, há vários mecanismos que se modificam na menopausa, contribuindo para a elevação da pressão. Então, classicamente, nessas mulheres, o bloqueio do sistema renina-angiotensina é recomendado, principalmente se você tiver alterações metabólicas ligadas ao aumento de peso, resistência à insulina, porque eles têm um perfil de neutralidade metabólica, mas frequentemente essas mulheres precisarão de combinação de fármacos. Ok, obrigada, doutora Andréia.
E agora nós queríamos saber da doutora Olga, se existe, doutora Olga, me perdoe, foi presidente da SOCEST no biênio 2014-2015 e coordena todo o serviço de arritmia da Rede Dó. Nós queríamos saber em relação à fibrilação atrial, doutora Olga, há alguma particularidade em relação às mulheres, em termos de prevalência, mecanismo de ação ou de tratamento que a difere dos homens? Sim, primeiro obrigada pela sua introdução, obrigada pelo convite e pelas considerações. Existe sim, é muito interessante porque apesar de ter a mesma prevalência em homens e mulheres com fibrilação atrial, a mortalidade é maior no sexo feminino. As mulheres também são mais propensas ao AVC do que o homem. E essa explicação se deve a mecanismos que também são diferentes nas mulheres. Como a Andréia comentou também, são ciclos de vida, né? E a mulher, se a gente for analisar dentro dos fatores de risco que mais propiciam a fibrilação atrial, nos homens conta mais risco a obesidade, a doença coronariana e a apneia do sono. Mas na mulher, o fator de risco mais importante é a hipertensão arterial. E principalmente a hipertensão arterial sistólica e a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. As mulheres, elas desenvolvem mais remodelamento atrial, mais fibrose e com isso mais disfunção endotelial, que poderia explicar esse maior risco de AVC e essa maior mortalidade quando ocorre a fibrilação atrial. E tem diferenças também em relação ao mecanismo eletrofisiológico. Até a menopausa, existe uma proteção do estrogênio em relação ao período refratário atrial. E essa modificação se perde também após a menopausa. Até no sistema nervoso autônomo, nós temos influências diferentes. O homem, a influência é mais do sistema simpático e nós somos mais do sistema parasimpático. Então, a fibrilação atrial, quando ocorre na mulher, ela tem mais um componente vagal do que no homem. E todo esse mecanismo eletrofisiológico, ele tem influência em relação à escolha do fármaco para o tratamento. E a prevalência é semelhante, mas uma outra característica importante é que na mulher o diagnóstico é muito mais tardio. Esses estudos observacionais, já registros multicêntricos, apontam que a mulher tem um diagnóstico normalmente 10 anos após os homens. E com isso é mais tardio o tratamento farmacológico. Poucas mulheres são encaminhadas para o tratamento de ablação por catéter. Poucas mulheres também recebem o tratamento anticoagulante. Então, a mulher acaba sendo tratada diferente, porque o diagnóstico é mais tardio, mais idosa, e com isso ela já está com mais alterações de remodelamento e maior risco de AVC e mortalidade. Obrigada, doutora Olga. Em relação à prevenção, que é o que eu gostaria de conversar com vocês, o que nós observamos, especialmente eu separei algumas coisas só de prevenção primária, é que as mulheres estão sendo melhor representadas agora nas pesquisas. E começando por dieta, que eu acho que é o grande problema das mulheres, ano passado foi publicado um estudo mostrando que as mulheres que fazem dieta seguidas por 12 meses, especialmente se fazem uma dieta saudável, ou com baixa de carboidrato, ou com baixa de gordura, todas elas conseguem perder peso. Então, essas dietas da moda, na verdade, não fazem diferença desde que você siga especificamente uma dieta saudável. Uma coisa bastante importante também é que foram feitas pesquisas de mulheres, isso era uma lacuna, e que se você diminuir o sal da dieta, de fato, nas mulheres, você diminui o AVC. E isso é bastante interessante, especialmente se você construir uma relação entre o potássio e o sódio melhor. Então, com mais potássio na dieta e com menos sódio na dieta. Isso diminui o risco de doença cardiovascular, especificamente de AVE. Em relação à suplementação também, ano passado foram publicados estudos bastante robustos do New England, dizendo que não adianta a gente suplementar vitamina D ou ômega 3, isso não muda desfecho, não muda em mulher e não muda em homem também.
Um outro aspecto importante que foi bem ventilado no ano passado é o quanto faz mal o cigarro. Então, foi lançado na literatura um estudo bastante grande com o cigarro, mostrando que se você fuma de 1 a 5 cigarros, que é uma quantidade muito pequena de cigarros por dia, mesmo assim você está aumentando o risco nas mulheres de AVE de 50%, em torno de 50%, e de 30% 50% de doença cardiovascular nas mulheres e 30% de AVE. Isso é um risco bastante aumentado que faz com que nós devamos abandonar qualquer consumo de tabaco. Por outro lado, uma coisa boa, a mulher gosta de café. E o café, mesmo o café descafeinado, que muitas mulheres tomam, mostrou redução de desfecho cardiovascular e de mortalidade por todas as causas ao longo de um segmento bastante grande de mulheres, e bastante mulheres foram seguidas nesse estudo. Então, mostrando que nós devemos não fumar, nós devemos fazer uma dieta adequada, podemos consumir bastante café de forma moderada, e devemos fazer muitos exercícios. Então, foi mostrado uma coisa que havia uma dúvida muito grande, doenças, mulheres que já têm doença cardiovascular, se elas fazem um exercício moderado, elas conseguem diminuir o risco cardiovascular delas, ainda que elas não modifiquem a mortalidade por doença cardiovascular. E isso é uma coisa interessante porque foi um segmento de 30 anos, mostrando que mesmo quando elas ganham peso, elas diminuem os fatores de risco. Então, esse é um ganho independente do exercício físico, do ganho ou não de peso. Né? Acho que vale uma palavra, Gláucia, sobre a terapia de reposição hormonal, que dentro dessa linha da menopausa e desses fatores, e essa combinação, né, de tabagismo com anticoncepcional. Então, Exato. 2 comentários que eu queria fazer é que, de fato, essa combinação é péssima, né? Então, mesmo não apenas o tabagismo, mas a presença de outros fatores de risco, junto com o anticoncepcional e elevação de pressão arterial, é muito danoso para a mulher jovem. E, ao contrário, na terapia de reposição hormonal, que por um tempo foi até pensada que poderia proteger o sistema cardiovascular, isso não está demonstrado, não tem essa indicação mais para ser utilizada. E agora, em relação à pressão, para as mulheres que têm alguma indicação ginecológica para o uso da terapia de reposição hormonal, não altera a pressão arterial. Então, mesmo as hipertensas ou aquelas que não são e têm medo, receio de se tornar hipertensas, os estudos não mostraram que isso pode trazer dano. Então, se há uma indicação ginecológica, que ela seja feita, mas não para a prevenção cardiovascular. Bastante interessante. E em relação ao exercício físico, eu acho que só uma palavrinha também interessante é que o exercício físico ele teve 2 benefícios em estudos que foram publicados ano passado. Um é que ele melhorou a atividade da telomerase, o que faz com que você alongue o telômero e isso faça com que você tenha uma vida mais saudável. Isso em homens e mulheres, mas mesmo em mulheres que havia uma grande dúvida. E além disso, o exercício faz com que, se você faz um exercício moderado, numa idade mais avançada, maior que 65 anos... Não é tão avançada assim. Mas nós conseguimos com isso diminuir a depressão. Sim. E além disso, em quem tem depressão, nós conseguimos diminuir também a mortalidade por doença cardiovascular. Mas a má notícia, e aí ela vem de um estudo que eu queria chamar a atenção, que a doutora Emília Benjamin constrói, esse artigo que foi publicado no Circulation no passado, que são as estatísticas americanas, é para mostrar que a doença cardiovascular na mulher, ela está aumentando um pouco, especialmente nas mulheres jovens, talvez por todos esses fatores que nós aqui comentamos. E ela, embora ela tenha diminuído, ela aumenta nas mulheres que são hispânicas e aumenta nas mulheres negras. E a prevalência da hipertensão também e obesidade nas mulheres de baixo nível socioeconômico e nas mulheres mais velhas está aumentando nos Estados Unidos. Então isso faz com que nós tenhamos já uma relação também de mulheres com nível socioeconômico. E embora tenham sido feitas todas essas medidas para o tratamento da doença cardiovascular, nós observamos que nós não temos um controle da doença cardiovascular e nós sabemos pouco sobre a doença cardiovascular nas mulheres. Então é por isso que nós aqui brincamos que nós somos mulheres superpoderosas, né? E nós estamos aqui para discutir com vocês essas particularidades, especialmente esse Dia Internacional das Mulheres.
Agora nós vamos escutar a doutora Ludmila. A doutora Ludmila é professora associada da Faculdade de Medicina da USP, chefe das UTIs do INCOR e também trabalha no Instituto do Câncer de São Paulo. E a doutora Ludmila vai nos falar sobre a importância da cardio-oncologia para a saúde da mulher. A cardio-oncologia é uma subespecialidade da cardiologia que hoje visa promover a saúde cardiovascular das pacientes com câncer. Quando nós falamos das mulheres com câncer, uma grande preocupação é o câncer de mama. Hoje o câncer de mama acomete 1 em cada 8 mulheres brasileiras e é uma doença curável. Entretanto, após 5 anos do diagnóstico do câncer de mama, essas mulheres têm uma mortalidade muito maior por problema cardiovascular do que pela própria neoplasia. Isso decorre de alguns fatores. Os fatores de risco são comuns para a gênese dos tumores e das doenças cardiovasculares, como obesidade, sedentarismo, tabagismo, dislipidemia, hipertensão, diabetes, vida estressante. Ao mesmo tempo, a disfunção endotelial e a inflamação são fatores comuns na etiopatogenia das duas doenças. Somam-se a isso a cardiotoxicidade e a toxicidade da imunoterapia e da radioterapia. Ou seja, essas pacientes vivendo mais, elas são submetidas a tratamentos que têm um grande potencial de toxicidade ao sistema cardiovascular. Hoje nós estamos olhando para isso com muita atenção, porque cabe à Sociedade de Cardiologia, em comum acordo com a Sociedade de Oncologia, fornecer substrato para que a gente promova a saúde cardiovascular das pacientes com câncer, desde o seu diagnóstico, faça um acompanhamento rigoroso e, ao mesmo tempo, adequado no que se refere à imagem, a diagnóstico precoce, ao uso de biomarcadores, métodos como ressonância magnética e STREM, para que a gente, uma vez tendo o diagnóstico precoce, faça da melhor maneira o tratamento com eficiência e com segurança. O objetivo da cardio-oncologia é favorecer o meio ambiente para que a paciente com câncer tenha o melhor tratamento. Doutora Ludmila, muito obrigado pelas suas considerações e agora nós vamos escutar a doutora Andréa Biolo. A doutora Andréa Biolo é coordenadora das pós-graduações de Ciências Cardiovasculares da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutora Andréa vai nos falar sobre as particularidades da insuficiência cardíaca na mulher. Há cerca de 2 décadas, alguns estudos mostraram que existem diferenças entre os tratamentos que homens e mulheres com insuficiência cardíaca recebem. Esse ano, uma publicação na revista do American College of Cardiology revisitou esse assunto. Avaliando pacientes de 2 grandes e recentes ensaios clínicos em insuficiência cardíaca, verificou-se que existem, de fato, diversas diferenças. A boa é que mulheres com insuficiência cardíaca vivem mais do que os homens. Entretanto, esse maior tempo de vida tem menor qualidade. As mulheres têm mais limitações, mais congestão e também mais manifestações como ansiedade e depressão, resultando numa menor qualidade de vida. Mais que isso, as mulheres recebem menos tratamentos para a insuficiência cardíaca, como diuréticos, anticoagulação, dispositivos e até mesmo referenciamento para programas de cuidado e de exercício físico. É importante reconhecermos e identificarmos essas diferenças, mas precisamos mais do que isso. Precisamos compreendê-las e diminuí-las. Precisamos fazer mais e melhor pelas mulheres com insuficiência cardíaca. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.